Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Cláudio e mais uma vez nós vamos analisar o gráfico do BTC no par USDT. Hoje, 5 de janeiro de 2022, é 12 horas, e aí essa é a nossa primeira análise do ano, tá pessoal? Para quem acompanha o nosso grupo, tá? Eu venho falando sempre dos movimentos do Bitcoin, de algumas altcoins, e hoje nós vamos entender aqui o que está acontecendo com o gráfico. Lembrando que Bitcoin iria 100k em 2021 e não aconteceu. Então, leva-me a crer mais uma vez que tem muita gente operando e apostando no Bitcoin, né? Ou seja, não é nem operação, são apostas. E na maioria das vezes dando garantias daquilo que não pode cumprir. Certo? O complicado é isso. E aí o mais estranho desse mercado é que quando nós analisamos um gráfico e falamos em probabilidades de baixa, as pessoas se sentem incomodadas ou ofendidas. Então eu quero deixar claro o seguinte, que nós precisamos, eh, nesse mercado, de pessoas que venham a fazer a leitura do gráfico e não tratar do ativo como uma aposta. A aposta não dá certo, pessoal. Então isso aqui eu estou direcionando para os alunos, estou direcionando para o pessoal do grupo aberto. Eu falei para vocês o ano todo, não se dá garantias daquilo que não se pode cumprir. E nós trabalhamos dentro das normalidades do gráfico e olha onde nós estamos hoje, tá? Dia 5 de janeiro de 2022, Bitcoin 46.500, tá? Bateu 69? Bateu 100 não. Então é complicado quando nós associamos preço e tempo, tá? Uma coisa é preço, outra coisa é o fator tempo. Então, se tivessem falado em 100k de Bitcoin, eu acredito que vai até 1 milhão. Agora, quando você associa o tempo ao valor, aí complica, né? Porque o tempo ele não para, certo? Então vamos lá, isso aqui eu estou direcionando para o pessoal que acompanha o grupo, né, que segue o canal, para as pessoas que realmente querem aprender e operar análise técnica, beleza? Então o início de tudo foi aqui, tá, pessoal? Eu preciso voltar para a gente entender o que aconteceu, certo? Então nós vamos entender o seguinte: aqui houve um rompimento, claro, está claro isso aqui. Houve esse rompimento aqui, certo? Resistência, corrigiu, um pullback aqui em cima da EMA de 200 períodos e rompeu, certo? Fica claro para todos aqui que ele está fazendo fundos ascendentes, né? Se é fundo ascendente, fundos ascendentes certamente é um padrão altista, né? Porque isso aqui não existia. Vamos lá que nós vamos agora, já sabemos a mínima, tá, do gráfico, porque nós iremos precisar ou precisarmos dessa mínima e da máxima, tá? Então a mínima do gráfico é essa aqui, que já buscou no passado, 29.157. O fundo que nós temos anterior é esse aqui, 37.250. Nós temos esse aqui na sombra, 39.518, e nós temos também essa sombra de correção, tá? Então nós temos todos esses níveis aqui. Então eu vou tirar isso aqui, que foi o passado, né? Nós não vamos trabalhar com isso aqui. Era só para identificar e relembrar aqui o que foi falado. Então observem que o gráfico encontrou uma resistência aqui nesse nível, 69.950, certo? Então essa aqui é a resistência, é sombra, é resistência. Então isso aqui é uma máxima, tá? Essa é a máxima do gráfico. Então nós vamos trabalhar dentro desse padrão aqui, mínima e máxima do gráfico. Então eu quero saber o quê? Eu preciso pegar a ferramenta de Fibonacci e colocar até a máxima dela para entender o que está acontecendo. Aqui nesse nível, nós temos 38,2 de Fibo, tá? Vou colocar aqui na cor diferenciada. Aqui nós temos 50% de correção na cor lilás, que é o padrão que nós seguimos aqui, e 61,8 na cor dourada, certo, pessoal? Então, aqui nós temos 3 níveis de correção, ou seja,
Deixa eu só tirar aqui para vocês entenderem. O gráfico aqui ele já perdeu o primeiro, ou seja, buscou o primeiro, o segundo, e tudo indica que iria ou que vai buscar o terceiro, que seria 61,8 de FIBO. Essa correção até 61,8 está dentro das normalidades, tá? Isso aqui é dentro da normalidade. Nós temos um suporte nesse nível e fica claro para todos aqui que o preço, ou seja, o suporte está atuando bem até o presente momento, tá? Observem esse suporte aqui que sombra, né, o corpo tocou aqui, ele está segurando, certo? 45.525. Então, se nós estamos aguardando uma correção mais acentuada, esse aqui seria a nossa zona aqui, ó, o nosso raio horizontal de rompimento. Caso o preço venha romper aqui, quem pretende shortar poderia buscar todos esses alvos aqui, tá? Vamos lá. Perdeu, nós temos 41, certo? 847. Nós temos aqui, ó, 39.7, não, perdão, 39.518. Nós temos 37.250, certo? E nós temos o nível de 29K aqui, correto? Essa aqui é a zona de suporte, tá, pessoal? Desse nível de 45.532. Perdendo, poderia buscar até a sombra que ele deixou nesse ponto aqui. Olha onde ele deixou uma sombra no passado aqui, ó. No dia 4 de dezembro de 2021, ele sinalizou essa sombra. Eu falei para o pessoal o seguinte, se deixa uma sombra para baixo ou para cima, ele já sinaliza um fundo aqui, um suporte. Então, certamente, se der continuidade à correção, o gráfico vem buscar esse nível aqui que ele já marcou, né? Mas vamos lembrar o seguinte, tudo isso aqui são suportes a serem buscados. Por que que eu acredito que o gráfico poderia buscar esse suporte? Vamos entrar aqui no assunto mais importante. Média móvel simples. Vou ativar aqui porque algumas pessoas não gostam de trabalhar com exponencial. Quando isso aqui aconteceu, todo mundo sabe disso, já estão cansados de ouvir falar na cruz morta, na cruz da morte. Deu-se início ao padrão baixista, ou seja, quando isso aqui cruzou, deu-se início a um padrão de baixa. Entrou força compradora e reverteu a situação aqui do Bitcoin. Reverteu a tendência de baixa para alta, certo, pessoal? Então, nesse nível aqui, ó, cruzou a média de 50, cruzou a média de 200 para cima. Retomou aqui o padrão, o viés de alta. Então, isso aqui foi revertido. Porém, olha o que está acontecendo. Está se aproximando mais uma vez. Só que o fato de se aproximar não quer dizer que irá cruzar. É preciso aguardar, porque tem pessoas que se precipitam, né? Ou seja, o gráfico está, a média de 50 está se aproximando da 200, o cara já vende tudo e sai fora. Ela poderia tocar e retornar, tá? Olha o que acontece aqui, ó, ela cruza, o gráfico chegou ao ponto aqui de bater 29.157 e voltar. Poderia acontecer aqui? Sim. O que é que a gente precisa atentar para esse gráfico aqui, ó? Fundo, tá? Fundo, fundo aqui e fundo aqui, certo, pessoal? Então, o que é que acontece? É preciso atentar para os fundos, certo? Topos e fundos ascendentes. Mesmo corrigindo até os 45.532, isso aqui ainda é positivo. Quando passa a preocupar, tá? Preocupar quem está comprado e não colocou stop, tá? Preocupar que é modo de falar. Quando perder 45.532 e buscar esses níveis aqui, ó, certo? Porque estaria fazendo topos e fundos descendentes. Topos e fundos descendentes aqui já está sendo feito. Porém, ele ainda está dentro da normalidade da correção até esse nível de 44.544, 61,8 de FIBO. Se der continuidade a essa correção, certamente a média de 50 irá cruzar a EMA de 200. Isso aí dá-se início, mais uma vez, ao cruzamento da morte, ou cruz morta, certo? Cruzou aqui, certamente vem buscar todos os níveis que estão abaixo. Ou seja, acende mais uma vez a esperança
de Bitcoin cair até o nível dos 29, tá? Não vou falar mais porque a gente precisa aguardar isso acontecer. Por que até 29, Cláudio? Porque nós temos, olha, 53.697, 49,66, que é 50%. 61,8 tem 44.544. E o nível de 29.157 seria a retração de 100% do movimento. Mas por que, Cláudio, sempre você fala nessa possível correção, onde as pessoas falam de um viés de alta? Olha só, até falar e fazer são coisas totalmente diferentes. Porque olha só, falaram que 12 meses Bitcoin bateria 100, não buscou, aí coloca Covid. Olha, o que for de desculpa que achar, vão colocar para Bitcoin não ter buscado 100. Agora já estão falando em 110, sempre vai acontecer isso. Não vão parar com isso nunca. Isso é uma forma de aquecer o mercado, é uma forma de incentivar, de induzir as pessoas a focarem no Bitcoin. Só que é o seguinte, vou mostrar para vocês aqui, eu irei puxar esse gráfico, o porquê que eu falo para vocês que já foi descoberta a fórmula dos baleias ganharem dinheiro nesse mercado. Preste atenção no seguinte, o gráfico sai desse ponto aqui, ó. Irei até mostrar para vocês, sinalizar aqui. Vou pegar esse suporte e colocar ele aqui, certo? 29,43, 29,43. Aqui nós temos outro suporte, tá? Se colocarmos acima resistência, se colocar abaixo suporte, correto? Observem o que acontece com o gráfico. É isso aqui, ó. Ele rompe, certo? Sobe, bate na resistência, faz um pullback e rompe. Aí o que ele faz? Confirma em cima do suporte. E aí vai embora o preço começa a subir. Observem que quando o gráfico ele encontra uma resistência, certo? Acontece um despejo. E observem que esse despejo que acontece, ele acaba zerando aquilo que ele fez. Ele rompe aqui e vem para esse nível. Olha o que acontece. Todo esse movimento aqui, ó, ele foi zerado, pessoal. Sempre acontece isso e nós estamos mostrando. Cuidado com essas altas. Tem que ter stop calibrado. Ah, não, acumula a longo prazo, que a longo prazo vai subir bastante e tem que segurar para os baleias não tomarem de vocês. Aí o que acontece? Vamos lá, deixa eu tirar isso aqui. O gráfico sai, rompe esse nível aqui, ó. 29,43, sobe até esse ponto. Irei colocar a ferramenta aqui, certo? Então ele sai daqui e busca aqui essa resistência. 123,8. E aí o que acontece? Bate a estaca zero aqui, ó. Bateu, se aproximou uma, tocou duas e bateu três. Certo? O que é que acontece? Isso aqui, ó, para quem opera, quem conhece de análise técnica, são pontos de entrada, tá? Olha só. Aqui aconteceu um rompimento, certo? Rompeu aqui, seria ponto de entrada, rompeu aqui, seria ponto de entrada, rompeu aqui, certamente subiu, você calibrou stop, ele caiu, certo? Claro, corrigiu é negativo, subiu, rompeu esse nível aqui, ele deu mais um ponto de entrada, certo? Isso eu estou falando para quem fez a operação compra-venda, compra-venda. Aí o gráfico faz tudo isso. Quando ele sobe até aqui, o cara já calibra o stop, ele zera tudo que ele fez, mais uma vez, bate na estaca zero. Aí imagina o cara que entrou em um desses rompimentos, 1, 2, 3, 4, 5 rompimentos, e conseguiu vender aqui, no nível de 64.951, ou quem sabe mais abaixo aqui, quando ele confirmou essa queda. Mas vendeu. Aí onde ele vai recomprar? Vai recomprar em 29,43. Vocês conseguem calcular o lucro que esses caras tiveram aqui, vendendo em aqui, ó, sombra, tá? 64.700, tá? E recomprando em 29.453. Nós sabemos que caiu até 28, né, pessoal? Olha só, 28.882 foi a baixa. O cara que opera price action, com certeza ele entrou aqui, ó. O sinal que eu passei para o nosso grupo precificado foi em 31.
uma entrada conservadora. 31 estaria aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Então 31 e ele subiu, olha para onde ele foi. E aí o que acontece? Bate mais uma vez, o tão sonhado 100K se aproxima, 69. Os caras fizeram o quê? Deixa eu mudar a cor para vocês entenderem. Os caras compraram, e nós também compramos, tá? Compraram aqui e daqui eles levaram até 69. Olha quanto fizeram mais uma vez, tá? Foi até aqui. Mais 138. Então pega 138 aqui, tá? E pega mais essa porcentagem aqui desse rompimento e dá mais 123. Soma isso aqui e o cara compra aqui, vende aqui em cima, recompra aqui embaixo, vende aqui em cima e eles estão se preparando para recomprar mais uma vez aqui embaixo. Recomprar de que forma? Presta atenção. Eles já estão chamando isso aqui de zona verde, o que eu não vejo ainda como uma zona verde. O que é uma zona verde? Uma zona verde é um ponto do gráfico onde as pessoas encontram oportunidades de compra, ou seria uma compra fracionada. Exemplo, eu tenho muito capital e acredito que Bitcoin a 45.477 está em promoção. O que é que eu faço? Bom, eu não irei comprar todo o meu capital nesse nível, mas eu irei fazer uma entrada fracionada. Por quê? Porque os caras são acumuladores, são entusiastas, os caras acreditam cegamente no Bitcoin. Então vamos lá, eles vão fazer uma compra aqui. Um exemplo, venderam aqui, certo? No nível de 69.900 e pretendem fazer uma compra fracionada aqui, no nível de 45.532. Nós sabemos que, assim como aqui deram vários pontos de entrada, aqui também irá dar vários pontos de saída, tá? Ou seja, isso aqui são suportes. À medida que o gráfico perde o nível de 45.500, 45.600 aqui, ó, esse nível aqui, ó, eu irei colocar na cor abóbora. Então, perdendo isso aqui, ele vem buscar um suporte mais baixo, perdendo, vem buscar aqui. Então, tudo isso aqui, ó, são níveis de compra, por isso que eles chamam. O gráfico está em uma zona verde. Por que zona verde? É uma zona positiva de compra para eles, tá? Porque para mim, eu ainda iria aguardar uma reversão da tendência para poder entrar. Ou, quem sabe, aguardar perder esse suporte 45.477. Só que assim, ó, o mercado ele é feito de pessoas defendendo interesses. Então, assim, o meu interesse não é o interesse de um baleia, com certeza não. O cara pode estar comprando, fazendo uma entrada fracionada aqui para 4 anos, tá? Pode segurar até 4 anos? Pode, o cara tem bala na agulha, ele pode fazer mais uma entrada aqui e outra aqui, mas ele tem um limite. Ele fala, olha, abaixo de 29 agora eu aguardo, porque vai cair embaixo de uma faca, vai ficar embaixo de uma faca caindo de bico? Tem que saber o que está fazendo. Compra, compra e compra. Quando isso aqui reverte, tem 3 pontos de venda. Comprou aqui, se for o caso, sai aqui. Comprou aqui, se for o caso, joga aqui ou aqui, quem sabe até no tão sonhado 100K, tá? Porque eu não digo que Bitcoin não vai a 100. Porém, o que é que as pessoas não levam em consideração quando ficam cantando a bola de Bitcoin a 100? Eu gostaria até de reforçar isso, que tem pessoas que me procuram e falam, olha, Bitcoin foi a 69, isso aqui cantou, né, festejou antes do tempo, cantou vitória antes do tempo. Ah, você não falou que Bitcoin não vai, que Bitcoin é lixo? Olha onde ele está. 69, como que diz, agora vai. Olha onde ele está agora. Bateu aqui, ó, 41. Então entende por que não pode vestir camisa de ativo e tem que ter cuidado? Porque são pessoas defendendo os seus interesses. Só mais uma vez que eu já falei sobre isso aqui. O cara que compra aqui, ó, ele faz um lucro de 123 aqui e aqui ele já entra shortando e faz outro lucro aqui. Aqui ele entra no long, compra mais uma vez e faz um lucro aqui. Aí resolve shortar e faz um lucro aqui, certo? E aí o que é que as pessoas fazem? Não, é 100, é um direito de cada um. Mas eu também tenho o direito de falar sobre as correções e as possíveis quedas. Nós trabalhamos nesse mercado, nós somos todos em uma só vibe, é trabalhar no mercado de criptoativos. Porém, cada um tem uma visão diferenciada. O que acontece muito nesse mercado é que as pessoas querem que você defenda, né, os interesses de terceiros, você tem que defender o seu. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com trader, tenho que defender o meu trader.
Ah, eu trabalho com arbitragem, tem que defender a arbitragem. Ah, eu trabalho com stake, você vai defender. Cada um defende os seus interesses, porém todos buscando ter resultado e viver desse mercado. Aí o fato de você falar de uma correção já é negativo. Ah, porque não pode falar, porque se falar o tempo todo, uma hora ou outra cai, é a mesma coisa de subir. Se eu falar aqui que vai a 1 milhão, certamente no futuro, se ele bater 1 milhão, olha, o cara estava certo. Mas eu não dei dia, mês e nem horário. Aí fica fácil fazer previsões, porque isso não é análise, isso são previsões. Agora, uma pergunta que eu faço é o seguinte: essa galerinha que deu garantia de Bitcoin a 100K em 2021, com que cara eles vão fazer vídeo prometendo 110 em 2022? É muita cara de pau, cara. Tá entendendo o que é que eu falo? Que é ruim estar se expondo para esse mercado, para as pessoas, porque aqui são pessoas operando. Isso aqui ó, que vocês observam, candles, isso aqui são pessoas, tá? Ele só acontece se alguém comprar, só cai se alguém vender. Então, o que são esses candles aqui? Ele representa pessoas, tá? Como chamam aí o sentimento do mercado. Eu conheço por psicologia do mercado. Então, se agora ele está caindo, a psicologia do mercado é negativa. Por que, Cláudia, é negativa? Bateu 69, o viés era de alta. E aí o que acontece? Os caras nunca trabalham a favor da sardinhagem, só trabalha a favor deles defendendo os seus interesses. Então, se era 69, se era 100K o alvo, 69 estava em promoção ainda e algumas pessoas compraram aqui, certo? Aí se você pega do nível que está, que seria aqui, vou colocar no preço, tá? Até o 69, 47,53 que ele corrigiu, tá? E aí o cara que botou o capital aqui, nem todo mundo tem estômago para ver o seu capital derretendo aqui e segurar. Aí instala-se o pânico no mercado, tá? E aí começam a vender de qualquer jeito. Então eu acredito que para esse mercado ele ficar um mercado mais consolidado, um mercado mais, vamos colocar assim, mais garantido, nós precisamos, eu falo nós porque eu não vou dizer que eu sou melhor do que ninguém, pararmos com essa coisa de aposta, que você aposta em cavalo de corrida. Ah, esse ano vai aquela coisa, aquele negócio todo e as garantias. Não tem. Ninguém assina nada, ninguém dá credibilidade de nada. Então, isso aqui, pessoal, é um feedback para vocês entenderem. Quem estuda análise técnica e segue análise técnica tem que interpretar gráfico, fazer leitura, perguntar o gráfico. E hoje, o que você tem para nós? Mas não, eu vejo pessoas pulando de galho em galho. E aí, o que foi que fulano disse? E Bertrano falou o quê? E fulano, o que é que está falando? Pronto, 2022. Foi a 100? Não. E agora? Fala com quem? Vai procurar a DEAN? Não tem como, né? Ninguém deu garantias. Então vamos lá, isso aqui é um feedback. Vocês que são alunos, procurem ouvir o gráfico e aprender a fazer a interpretação da análise técnica, do gráfico, e não ficar ouvindo ruídos por onde andam. Eu estou direcionando para alunos, não estou direcionando para terceiros, não me levem a mal. Vamos lá, o que é que acontece? Já falei sobre isso aqui. O gráfico está se aproximando de um cruzamento da morte ou cruz morta, tá? Isso aqui eu coloquei a média de 50 períodos, tá? A simples, média simples. Se vocês quiserem aqui tem a exponencial, já está salva também, está mais próximo ainda de acontecer. Nós temos aqui a média de 9 períodos que já cruzou e temos a média de 21 períodos também que já cruzou. Aí nós vamos analisar aqui. CMF, que é o Check-in Money Flow, negativo, abaixo do eixo zero. RSI se aproximando aqui de uma zona de sobrevenda, tá? Olha de onde ele saiu aqui, olha a zona de sobrecompra que estava RSI e olha onde ele foi buscar, tá, pessoal? Olha isso aqui, ó. Certo? Quem comprou aqui certamente vendeu aqui nesse ponto. Aqui é negativo, DMI também está negativo, indicando que a tendência, quando nada agora, 12 horas e 33 minutos do dia 5 é de baixa. Isso aqui aponta continuidade, certo? Da baixa, não está mostrando nada de alta, o que não quer dizer que não possa entrar, certo? O investidor colocar capital e o preço subir, tá? Então, não subestime o mercado, é aguardar, trabalhar com probabilidades. Isso aqui é um suporte, ele poderia fazer isso aqui, ó. Suporte, tá? Como já foi divulgada a projeção aí da economia americana,
valor do dólar, inflação, as manobras que serão feitas até 2023, 24, isso aqui fica fácil para os caras operarem. Eles podem simplesmente pegar desse ponto aqui, ó, e jogar o gráfico para cima. Então vamos entender onde seriam os níveis se eles tentarem jogar para cima desse ponto aqui. E diga-se de passagem, está segurando bem o preço, tá? Então os níveis seriam esses aqui, ó. 50% de FIBO em 57.456. Tá, isso aqui é a nível de informação. Eu não sou dono da verdade. Nós precisamos seguir o gráfico, tá? Falar, todo mundo fala, papagaio fala. Agora, garantias, ninguém dá. Seria chato se eu tivesse dado garantias do Bitcoin para 2021 de 100k. Agora, como que eu estaria fazendo um vídeo falando de quê? Né? E justificando o quê? Que isso é sempre assim, é igual torcedor de futebol. Ganhou é top, perdeu, porque o juiz roubou, porque a bola estava murcha, é porque a chuteira do cara, o birro estava ruim, porque o campo estava molhado. Nós precisamos entender o seguinte, entendermos nesse mercado, muita coisa pode acontecer que foge do nosso controle aqui da análise técnica. Pandemia, crise global, aumento da inflação, aumento do dólar, aí o cara faz uma projeção para 2023, fala assim, daqui para 2023, Bitcoin estará valendo 300 mil, tá? E aí o que acontece? 300 mil dólares. E aí o que acontece? Ele esquece de calcular, são ações da natureza, né? Que pode acontecer tsunami, terremoto, maremoto, o que for de miséria aí para acabar com a economia global. Não, isso eles não colocam na ponta do lápis, é só alta infinita. Então, para mim, isso aí é apostador. Isso não é análise técnica, isso é previsão de cartomante. Aí agora, quem deu garantias de Bitcoin a 100k, não sei nem o que pode dizer. Né? Tem que ficar quieto para ver se o pessoal esquece a longo prazo. Então vamos lá, se o preço reverter desse ponto, esses aqui seriam os níveis, tá? 50% e 61,8 de FIBO. 57.456 e 60.234. Poderia subir até o 69, sim, mas a normalidade é dentro dessa zona aqui. Então, enquanto esse preço aqui não perder esse nível, estou reforçando mais uma vez, 45.624, 45.500, tá? Tem sombra aqui. Não descarte a possibilidade ou probabilidade de uma reversão de tendência. Por quê? Ainda estamos com fundos, topos e fundos ascendentes. Esse fundo aqui é mais alto do que esse. Quando que passa a preocupar? Quando perder fundo anterior. E o fundo anterior está aqui, certo? Perdeu esse fundo aí complica. Se vocês observarem o gráfico aqui, nós estamos no tempo gráfico diário. Se isso acontecer, perdendo aqui, já perdeu aqui, né? Nós sabemos que perdeu esse suporte aqui, Aqui foi perdido, tá? Perdeu esse nível aqui, porém o que acontece? Quando perdeu aqui, continua sendo, ainda era correção, porque a 9 não tinha cruzado a 200, tá? Então ele veio, o gráfico perdeu aqui, a 9 cruzou, a 21 cruzou, a 50 está se aproximando. Só que à medida que essas três médias elas descem, a tendência é empurrar o preço para baixo, tá, pessoal? Então, se essa 50 fizer o cruzamento, tenham certeza que o gráfico vem buscar esses níveis. 40.513, tá? E o nível aqui, sombra, tá na sombra. 28.796 e nós temos níveis aí de 29, de 30, tudo isso aqui poderia buscar, não estou dizendo que irá, mas são probabilidades, perdendo esse nível aqui. Então esse nível, ele é considerado uma zona verde, porque já expliquei sobre a zona verde, poderia ser um ponto de compras, tá, pessoal? Poderia ser um ponto de compras aqui, tá? Para daqui aguardar uma reversão de tendência do gráfico, claro. Claro que não são garantias, mas tem que ficar esperto, não subestime o mercado. A zona verde chamada é aqui. Por quê, Cláudio? Porque o gráfico está resistindo a esse ponto, tá? Porém, perdeu isso aqui, 45.624, eu acredito que a probabilidade é alta de buscar esses níveis aqui, Agora, gráfico ele só cai, Cláudio, ele vem buscar tudo isso aqui só cai? Não. Se vocês observarem,
O gráfico ele faz alguns movimentos, né? 1, 2, 3, 4, 5, para quem domina bem as ondas de Elliott, faz a contagem, mas vamos antecipar isso aqui. Ele está fazendo isso, ó. Ele fez esse movimento negativo, tá? Para baixo. Fez esse movimento aqui positivo, certo? Encontrou resistência. E poderia fazer esse movimento aqui. Por quê? Porque isso aqui já é negativo. Então, vamos lá que eu já falei várias vezes aqui nos vídeos, no canal, sobre esse movimento. Ascendente, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Ou seja, picos e vales. Aí o gráfico vira de cabeça para baixo. Então, se aqui ele pega desse ponto, projeta e aqui retrai na média, ó, projeta, retrai na média, projeta, retrai na média. Então, aqui se está de cabeça para baixo é diferente. Projeta para baixo, retrai na média. Projeta para baixo, retrai na média, até que essa tendência reverta. Se não reverter, é isso que ele vai continuar fazendo, projetando e retraindo na média, certo, pessoal? Por quê? Porque o nosso gráfico aqui já está de cabeça para baixo, tá? Então, a tendência do gráfico é isso, picos e vales, mas como está de cabeça para baixo, ele continua fazendo a projeção, só que para baixo. Então, esse seria o possível movimento do gráfico para baixo, projetou, aqui ó, projeta, retrai na média, retraiu na média de 200. Aí está projetando abaixo da média de 200. Essa média, 9,2150, ela acompanha o preço aqui, ó, deixa só colocar 9 a 21, 9,21. Então, o que é que acontece? Quando essa média desce, o preço desce e retrai na média. Ela fica como, na realidade, uma resistência. Aqui é um suporte, projeta, retrai no suporte, que são as médias, tá? Aqui de cabeça para baixo, projeta para baixo e retrai na média, que seria a resistência. Aqui passa a ser resistência. E um detalhe, quem vinha segurando esse preço era a média de 50 períodos, tá? É por isso que é muito importante observar o gráfico. Vamos colocar aqui a exponencial e a média simples. Vamos lá? Observa aqui, ó, 50, tá? Ó, em cima da 50, perdeu, voltou acima da 50, certo? Aqui, ó, perdeu 50 e agora testou a 200 e perdeu, certo? Se vocês observarem, ó, a 50 aqui, ó, aqui tem duas, vou tirar simples, tá? Deixa só. Pronto, exponencial. Observa aqui, ó, a 50 atuou como suporte, ó, por um bom período, perdeu, voltou abaixo, novamente 50, perdeu acima da 50, ó. Aqui quando perde, ó, cruzou a 50, perdeu a 50, testou a 200, perdeu a 200 e aí a 50 se aproximando de um cruzamento da morte, tá, pessoal? Então, a tendência do gráfico ainda é de baixa. Infelizmente, as pessoas não gostam quando falam, ah, vai para baixo, então comprem. Vocês acham que vai para cima, compre. É totalmente diferente do que eu estou falando. Uma coisa é o cara falar que vai acumular a longo prazo, outra coisa é eu falar que vai corrigir. Bom, você poderia comprar aqui nesse nível, como falam, zona verde, porque o gráfico poderia voltar. Como que eu iria comprar? Vou até dar sacada para vocês. Como que eu iria comprar aqui na zona verde se o gráfico realmente fosse voltar como falam por aí, né? Ah, agora está na zona verde. Cuidado, são pessoas defendendo os seus interesses. Vou mostrar para vocês. Se vocês observarem, isso aqui faz um movimento, projeção, certo? Irei colocar em outra cor para não confundir. Quer ver se essa fica bacana, se não ficar a gente muda. Retração, certo? Mais uma vez projeção e outra vez retração. Por que eu falei que o preocupante é quando ele começar a perder suportes? Porque ele forma uma letra M, observa isso. Aí se perder os 29, aí o caldo entorna, porque letra M é padrão baixista. E por que eu falo que estão enxergando isso aqui como uma zona verde? Vou mostrar um exemplo para vocês. Vocês conseguem enxergar um movimento micro aqui dentro? Retração, projeção, retração, projeção. Price action. Quando o gráfico rompe essa linha de pescoço aqui, ó, é ponto de entrada, letra W, tá? O cara entrou aqui e fez lucro daqui até aqui. E o que está acontecendo aqui nessa zona, nessa suposta zona verde, pessoal? Irei colocar aqui para vocês entenderem. Olha só, correção, tá? Aí uma projeção até aqui na resistência,
Aí, mais uma vez, acontece uma retração e poderia acontecer aqui a projeção até 50% e 61,8 de FIBO, ou quem sabe 69K aqui. E aí ele ainda estaria fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Observa que aqui, ó, fundo, topo, fundo, esse fundo aqui, ó, é mais alto do que esse aqui é mais alto do que esse e esse mais alto do que todos os outros, tá? Agora, se perde aqui, aí ele já vai fazer um fundo paralelo com esse W aqui. Fundo, nada bom. Por quê? Poderia estar formando um padrão de reversão. Cláudio, mas espera aí, daqui para cá ele poderia formar uma letra M? Ele poderia formar até um ombro, cabeça, ombro invertido. É só prestar atenção no price action. Será que dá? Olha isso aqui. Ah, isso aqui, vamos levar em consideração. Aqui, presta atenção nesse negócio. Resistência na 50, e se ele perder o suporte, vai fazer isso aqui, tá? Ah, porque não está em paralelo? Mas existe, pessoal, uma diferença aqui, ó, uma tolerância nesse negócio aqui. Poderia estar acontecendo? Pode sim, se o preço descer, ele vai fazer uma linha de pescoço aqui, ó. Ó. Ele vai fazer e o que acontece? Perdendo isso aqui, ó, é baixa, não tem jeito, certo? É a minha visão do mercado. Agora, você não pode olhar para um abacaxi e dizer que é maçã. Né? Eu olhar para uma maçã e falar, não, isso aqui é um abacaxi. Queda é queda e alta é alta. Então, os padrões que estão aparecendo aqui é padrão de correção. Enquanto não cruzar 200. Quando cruzar 200, cruzamento da morte é baixa. Dá-se início a um padrão de baixa. Beleza, pessoal? Vou encerrar o vídeo por aqui, agradeço a atenção de todos. Quem quiser deixar o seu like, o seu comentário. Eu parei de fazer vídeo no YouTube justamente porque está corrido, né? O negócio é corrido. Grupo precificado, grupo de consultoria, grupo aberto. E eu falei para o pessoal lá no grupo aberto. A partir do ano que vem eu volto a fazer alguns vídeos aí para a gente acompanhar o Bitcoin. E também quero fazer vídeos de algumas altcoins, tá? Tem algumas altcoins aí que estão corrigindo e tem probabilidades aí de subir, mas quem sabe aí mais 1000 e tanto %, tá? Só que assim, o que falta é tempo, é complicado vir todos os dias fazer um vídeo aqui na tela. Hoje eu estou fazendo porque o mercado está negativo. Estou tranquilo, mas se voltar a aquecer o mercado aqui, é o dia todo operando e trabalhando, tá, pessoal? Então assim, deixa o like, pessoal que tem interesse, que não estudou ainda, que quer fazer o curso voltado para análise de Bitcoin e altcoins, tem o meu número aí, pode me procurar no Telegram, tem o link do Telegram e do grupo aberto, vocês entram lá. Primeiro eu recomendo o seguinte, primeiro entra no grupo, dá uma sondada, procura alguns alunos que já fizeram, pergunta se mudou algo na vida do aluno, se está resolvendo, se está prestando, porque se não presta vai comprar para quê? Tá entendendo? Então, se o cara disser, não, vale a pena, para mim tá dando certo, aí você pensa e analisa. O mercado é de análise, nada de oba-oba, nada no vamos que vamos, porque isso aí tá dando errado. Primeiro sonda, analisa, especula, porque especulação é normal, tá? Especular preço, especula na feira, na lanchonete, no shopping, tudo é especulação. Quanto custa? Quanto você quer? Qual o mínimo que você faz? Tá entendendo? Então, primeiro vai lá, sonda, ouve o grupo, entende como é que a coisa funciona, entende também, procura entender se identifica com análise técnica, para não achar que vai ficar bilionário da noite para o dia. Quando o cara aprende, o mercado fica mais escasso. O cara, quando ele não conhece de análise técnica, opera todo dia, toda hora. Quando ele aprende, o mercado fica escasso. O cara fala, poxa, estudei para aprender, o mercado ficou mais difícil. Mas é porque você sabe a oportunidade certa, tá? Lembrando que mês 10, as análises que foram colocadas no grupo precificado buscaram o alvo de 3.000%. Mês 11, quer dizer, mês 10, 2.400. Mês 10, mês 11, 3.000%. E mês 12, não fiz o levantamento ainda. Acredito que irei fazer. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos, tá? Deixe o seu like, o seu comentário e seja bem-vindo aí ao nosso grupo do Telegram. Forte abraço e até a próxima análise do Bitcoin.